Eu acredito que o filme tem essa perenidade, né, que a gente afirma, tanto a crítica quanto o público, porque ele tem algumas características de obra de arte, realmente, não somente de entretenimento, né? Então, algumas das características artísticas são universais, por exemplo, questões existenciais, questões filosóficas e até mesmo um aprimoramento técnico que foi desenvolvido para esse filme, né? E talvez pela primeira vez também tenha se pensado em fazer um filme de ficção científica que tivesse uma temática um pouco mais séria, que não passasse mais por aquele conceito de space opera, que seria uma espécie de bang-bang no espaço, uma questão só de naves, de conflitos maniqueístas, mais simples, e sim com uma questão filosófica, existencial, tratando da natureza do humano, do desenvolvimento da cultura humana, né? E aí essa pegada mais científica, vamos dizer assim, trouxe ao filme uma qualidade técnica, né, e uma qualidade de previsão até, de previsibilidade, né, porque isso já estava de alguma forma dentro das preocupações do Stanley Clarke, né, que é o autor depois do livro, né, que é um roteirista, né, um co-roteirista do filme. E o Kubrick, como era muito perfeccionista e muito atento a essa cultura, a essa qualidade, né, da produção da ficção científica mais filosófica, mais literária, né, ele foi buscar nessa fonte uma referência importante. Então o filme, na verdade, é o resultado de uma dupla de grandes autores, né, o Stanley Clarke na ficção científica e o Stanley Kubrick no cinema. Dois grandes autores e grandes perfeccionistas, a gente pode dizer, né. A inovação que é mais comentada é o uso da música, né? A ausência quase total de diálogos, né? O filme ele é perpassado por alguns diálogos determinantes do enredo, mas isso não é fundamental, né? Então o filme se faz de imagem e música. A escolha das músicas determina já uma perspectiva interpretativa do Kubrick, porque ele coloca como tema central do filme uma música do Strauss que faz referência a uma obra do Nietzsche, né, que é o Assim Falou Zaratustra, que é aquela música mais conhecida do 2001, né, pela qual a gente identifica o filme até hoje em dia, né. E isso está muito ligado à história do filme, aos capítulos que o filme apresenta, porque mostra a aurora do homem, o desenvolvimento de uma técnica, né, através daquela cena icônica na qual o osso se transforma numa nave, né? Então o problema da ciência, do desenvolvimento da técnica, da tecnologia e esse conflito que o homem vai apresentar depois com a própria razão instrumental e com a própria tecnologia que pode se voltar contra ele, uma espécie de determinismo tecnológico, né, que de alguma forma aliena o próprio homem, essa questão é uma questão propriamente filosófica que o Kubrick impõe à obra, né? Então a obra está toda perpassada desses questionamentos. A questão dos extraterrestres fica um pouco como um enigma, né? O filme não é um filme para ser entendido necessariamente como um enredo fechado, né? Ele tem um final aberto, bastante subjetivo, às vezes é interpretado dessa forma. Mas essas características mostram que, tecnicamente, esteticamente, ele foi muito diferente do que se produzia. Tanto que muita gente acha o filme muito longo, muitas pessoas acham o filme chato, mas o filme ele tem uma proposta de reflexão. Todas essas interpretações já foram tentadas, né? Mas o ideal é ter isso como uma referência para várias interpretações, porque o próprio Kubrick dizia que ele não deveria explicar aspectos do filme, né? Porque as obras não devem ser explicadas pelos autores, e sim interpretadas, mas com sugestões profundas, com sugestões universais, com sugestões filosóficas. Eu acho que isso caracteriza bem essa obra, né? Porque ele mostra algumas questões que são questões perenes na história da humanidade e são questões que nós talvez não tenhamos resolvido até hoje, né? Algumas ainda não têm solução ou não terão solução. Então o filme, eu acho que ele é um clássico e é uma obra de arte exatamente por colocar uma questão mais para reflexão do que tentar dar uma solução para ela. Porque se ele tenta dar uma solução, ele acaba caindo numa doutrina, numa visão de mundo, numa ideologia ou numa espécie de interpretação do real. E aí ele foge um pouco a esse espírito artístico de mais questionar do que resolver, na verdade.